Certa vez, há muitos anos atrás, eu estava saindo de um lugar e haviam 3 pessoas conversando e eu me aproximei delas e uma dizia para as outras assim: eu decidi uma coisa, só faço o que eu quero. Não faço mais nada para agradar ninguém. Se eu quiser ir para o culto, eu vou para o culto. Se eu não quiser, eu não vou. Se eu quiser participar de uma célula, eu participo. Se eu não quiser, eu não participo. Porque para mim agora é assim, só faço o que eu tenho vontade de fazer. Afinal, para Deus importa o coração. Para que eu vou fazer as coisas se Deus está olhando para o meu coração e eu não quero fazer? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre qual é o tipo de liderança que você tem exercido sobre você mesmo. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Você será avisado toda vez que um vídeo novo sair. Isso vai ser bom para você e para sua liderança. Será que esse tipo de narrativa vale alguma coisa? Será que alguém mesmo consegue viver na sua vida fazendo apenas o que quer? Você só acorda a hora que você quer? Você só trabalha o dia que você quer? Você só come ou deixa de comer aquilo que você quer? Você só vai na academia se você quiser? Você só faz exercícios físicos se você tiver vontade? Você só vai no médico o dia que você está afim? Não é disso que ele está falando. Ele está falando de coisas espirituais, meu querido. Uma pessoa que não tem disciplina na vida, ela não tem disciplina para nada, nem para o que ela considera espiritual, nem para o que ela considera não espiritual. Toda a nossa vida envolve disciplina. E disciplina é exatamente fazermos o que tem que ser feito, independente da vontade que nós temos de fazer isso ou não. E eu quero que você entenda o valor da autodisciplina. A autodisciplina é quando você impõe a você mesmo essa questão que você decidiu na sua vida. A sua decisão é fazer o que precisa ser feito. Você faz o que você quer ou você faz o que precisa ser feito? Isso é a vida de uma pessoa com autodisciplina. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Algumas pessoas pensam assim: para o chefe, tudo bem, eu faço o que ele manda. Mas para Deus, tem valor fazer se eu não quiser fazer só porque eu sou disciplinado? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que querem. Gálatas 5,17 está na Bíblia. Vocês não podem fazer o que querem. Quer que desenha? Está aqui. Nós não podemos fazer nem para Deus só se quisermos. Isso quer dizer que você tem que ter disciplinas espirituais. E a autodisciplina é uma das características da autoliderança. O que é a autoliderança? É o ato de você liderar a você mesmo. Um bom líder precisa entender o valor da autoliderança. O Dr. Tim Elmore ensina o seguinte: o desenvolvimento da nossa capacidade de liderar começa pela capacidade de liderarmos a nós mesmos. Quando nos tornamos bons líderes de nós mesmos, os outros passam a ser atraídos pelo nosso exemplo. As pessoas que percebem que você é uma pessoa disciplinada, que você é um bom líder de você mesmo, ela quer se colocar debaixo da sua liderança. Ela se sente inspirada a querer caminhar com você. Você conhece pessoas que têm essa liderança atraente? Pessoas que você tem vontade de andar com ela? Pessoas que você tem vontade de andar junto dela? Pessoas que você quer aprender com ela? Eu não estou falando aqui de sugar das pessoas, não. Eu estou falando de ser inspirado pelas pessoas. Tem tanta pessoa que eu gosto de andar com elas. Tem pessoas que eu gasto dinheiro para viajar para ficar perto delas. Tem pessoas que, se elas me chamarem, eu paro tudo que eu estou fazendo para andar perto delas. Por quê? Porque a liderança delas me atrai. E eu quero caminhar com você hoje em 3 valores de pessoas que têm essa liderança atraente. O primeiro, elas têm um caráter sólido. Já falei sobre isso há algumas semanas. Elas têm uma identidade clara e elas têm emoções estáveis. Um caráter sólido, identidade clara e emoções estáveis. Vamos no primeiro ponto. O que é um caráter sólido? Um caráter sólido aponta para um conjunto de princípios que as pessoas têm que regem todas as decisões que elas tomam. Quando a pessoa tem um caráter sólido, independente do que acontece, você sabe o que ela vai decidir, porque ela se baseia no seu caráter para tomar as decisões. E você sabe que ela não vai aceitar propostas mais ou menos,
que ela não vai aceitar propostas ou situações que não são exatamente honestas, que para ela o sim é sim e o não é não. O segundo ponto é uma identidade clara. Isso aponta para propósito, isso aponta para missão. Uma pessoa que tem uma identidade clara, ela sabe para que ela existe e quem ela é. Então, o primeiro ponto, um caráter sólido. O segundo ponto, uma identidade clara. E o terceiro e último ponto, emoções estáveis. Uma pessoa que tem emoções estáveis, ela constrói um ambiente agradável, sobretudo um ambiente saudável para suas relações interpessoais. Então, um caráter sólido, uma identidade clara e emoções estáveis são características de um líder atraente. Mas, e você, que não se considera um líder de grandes pessoas ou de grandes corporações ou empresas? O que você tem a aprender com isso? Isso também é aplicado na sua vida, nas suas relações interpessoais dentro da sua própria casa. Começando de trás para frente agora, o terceiro ponto. Uma casa sem emoções estáveis. Como é esse ambiente sem emoções estáveis? Eu conheço pessoas que elas detestam voltar para casa. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: 18 horas é a pior hora do meu dia. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque é a hora que eu tenho que voltar para casa. Eu detesto voltar para casa. Pessoas que dizem que gostam de trabalhar muito, mas na verdade elas não querem voltar para sua casa, porque a sua casa é um ambiente insalubre emocionalmente falando. É um ambiente onde ela não consegue se sentir descansada, pelo contrário, ela se sente triste. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma casa é como se fosse para nós um posto de gasolina. É um lugar onde você se abastece e o seu combustível é o amor e a paz. A segunda coisa que você precisa construir na sua casa, voltando no sentido contrário do texto, a segunda coisa que você precisa construir na sua casa é uma casa com uma identidade clara. O seu propósito e o seu valor como família precisa ser claro para todos os que fazem parte da sua relação familiar. Eu conheço família que as pessoas são como inimigas dentro de casa. Elas chegam a anotar nas vasilhas dos seus biscoitos, na caixinha do leite na geladeira, os seus nomes, porque cada coisa é de uma pessoa. Ninguém pode encostar no que é do outro. Veja que tipo de ambiente está sendo construído ali. Eu conheço casas onde o marido e a esposa, eles se comportam como se fossem inimigos uns dos outros, onde o esforço é medido a todo tempo. As pessoas não pensam em servir a outra, mas elas pensam exatamente o contrário. Elas se sentem exploradas umas pelas outras. Esse ambiente é um ambiente destruidor. Nós precisamos ter uma casa com uma identidade sem divisões, onde não há disputas, onde as pessoas têm um coração cooperativo, onde elas têm a alegria de servir umas às outras. Elas sabem claramente qual é o seu papel dentro da família, quais são os valores e os propósitos a serem alcançados, e elas se alegram com a vitória uns dos outros. E o terceiro e último ponto que eu quero ressaltar sobre a sua liderança dentro do seu ambiente familiar é termos uma casa onde os princípios fundamentam as nossas decisões, um caráter de integridade. Meu querido, quantas casas nós vemos pais ensinando aos seus filhos a não mentirem e eles mesmos mentem, uns para os outros, para os de fora e para os próprios filhos. Pais ensinando seus filhos a não gritarem aos gritos. Maridos e esposas traindo um ao outro. Isso não é um ambiente construído com um caráter sólido. Você cobra respeito, mas você não respeita. Uma casa baseada nesse valor de um caráter sólido. Os fundamentos são claros, não importa a proposta, não importam as circunstâncias em que você viva, não importa com que pessoa está falando. O valor e o caráter sempre alinham o que você diz com o que você faz. Eu quero desafiar você a aprender a viver e desenvolver uma liderança atraente dentro da sua casa, dentro do seu negócio, dentro das suas relações, porque as pessoas vão ver em você um exemplo de líder, que elas querem estar debaixo, que elas querem viver e aprender junto com você. Deus te abençoe.